Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Cleide de Produção Textual. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre o gênero textual, narrativo, tá? Histórias em quadrinhos e também da crônica. Bom, as histórias em quadrinhos, também conhecida como HQS, são um tipo de arte feita por artista com talentos muito especial, pois misturam texto e desenho de maneira única. A diversidade de formatos de história e de personagens das histórias em quadrinhos é enorme. A história geralmente é mais complexa e elaborada, sendo publicada em revistas ou livros. As histórias em quadrinhos são textos em quadros que normalmente empregam a linguagem não verbal, combinada ou não com uma linguagem verbal. A fala ou pensamento dos personagens geralmente aparece em balões, escrito em letras de forma maiúscula e desenhados à mão. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos-nos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, em que a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local durante certo espaço de tempo. Geralmente o objetivo maior é entretenimento com forma de divertir, causar humor, mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doença, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. As histórias em quadrinhos possuem características específicas. Vamos conhecê-las? Bom, o diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo eles que variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, quando tem a fala sussurrada, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, som de rádio ou televisão, ou de forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza e etc. Há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história por meio dos sons produzidos por pessoas, São vários sons, O som do choro, do riso, do cão, dentre outros. E por ambientes, Crass, para a batida de um carro, boom, para representar uma explosão. São compostas por uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, como já estudamos, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Bom, após o conteúdo, vocês irão praticar as atividades abaixo. Leia a tirinha e responda as questões de 1 a 4. 1. Observe o primeiro quadrinho. A. O que representa o desenho que aparece no balão da fala, de fala e da personagem? O que ele indica no quadrinho? Ele está indicando alguma coisa. O que é? B. Pelo comportamento do menino, o que podemos deduzir? Ele domina a prática do skate ou ainda está aprendendo a praticar esse esporte? Justifique sua resposta. 2. No segundo quadrinho, o menino vê um vaso com um cacto e grita. Essa palavra é uma interjeição ou uma onomatopeia? B. De acordo com o contexto, o que ele exprime? 3. No terceiro quadrinho, aparecem as seguintes palavras: pool, crass e profit. O que cada uma delas exprime? Vocês vão colocar, Letra B. Qual o nome desse tipo de palavra? 4. No último quadrinho, o balão contém a fala ou pensamento da personagem. B. Que relação há entre a acupuntura e o que acontece com a personagem? Leia a tirinha e responda as questões de 5 a 8, Vocês vão ler o texto e após vão responder as questões. 5. Nos 2 primeiros quadros da tira, percebe-se que o menino
A. Aceita logo a oferta do homem. B. Discute o preço das balas com o homem. C. Negocia o preço da sua mercadoria. Ou D. Oferece a sua mercadoria aos gritos. Vocês irão marcar a opção correta, que é apenas uma. 6. O recurso utilizado na tira para apresentar a fala dos personagens é A. O gesto. B. A cor. C. O tipo de letra. Ou D. O balão. 7. A palavra, ou melhor, a fala do menino no último quadro da tira sugere A. Aborrecimento. B. Bondade. C. Preconceito. Ou D. Inveja. Número 8. No segundo quadro da tira, a fala do menino marcada com um duplo ponto de exclamação reforça A irritação com o trabalho. B. O desinteresse pela venda. C. O apelo para a venda. E D. A pressa em vender. A 9. Em não trabalho com pedestre, o termo destacado refere-se à pessoa que A. Anda de ônibus. B. Caminha a pé. C. Passeiam de bicicleta. Ou D. Viajam de carro. Ok, pessoal? Essa é a revisão de histórias em quadrinho. Agora vamos fazer a revisão, também narrativo, do texto narrativo do gênero crônica. Bom, a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido por meio de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, elas perdem sua validade, ou seja, fica fora do contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação de folhetins em meados do século XIX. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Rubens Bragas, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade, entre outros. A crônica foi inicialmente desenvolvida como caráter histórico. As crônicas históricas, elas relatavam desde o século XV fatos históricos reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica de algumas com toques de humor. Mais tarde, esse tipo de texto despretensioso foi aproximado do público e conquistando os leitores mundo afora. Hoje esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo no meio de comunicação. Bom, as principais características: narrativa curta, linguagem simples e coloquial, Quer dizer, coloquial, não é uma linguagem culta, é uma linguagem coloquial. Poucos personagens, se houver, espaço reduzido e acontecimentos cotidianos. Tipo de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa, e além delas temos crônica jornalística, que é a mais comum na atualidade, produzida para os meios de comunicação, utilizando temas de atualidade para fazerem reflexões, aproximar-se da crônica dissertativa. Temos a crônica histórica, é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com os personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. E a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, e ao mesmo tempo em que utiliza a ironia do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura e da economia, etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, como, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Ela pode, na verdade, ter ser formada das duas maneiras, tá? As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador, que é o foco narrativo e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa.
Os tipos de narrador são o narrador personagem, em primeira pessoa, ele participa da história. O narrador observador, em terceira pessoa, que apenas narra o que vê. E o narrador onisciente, também em terceira pessoa, que apenas, em terceira pessoa, que tem total conhecimento da personagem e dos fatos. Os tipos de discursos são utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os personagens e os pensamentos dos personagens variam de acordo com a intenção do narrador. São eles discurso direto e discurso indireto. Vamos ver cada um deles. O direto, o narrador dá uma pausa na narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade ao texto. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Pode ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. As características do discurso direto: utilização dos verbos na categoria decidir, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, são chamados de verbos de elocução. A saber falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Utilização de sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, dois pontos e aspas. Inserção de discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Agora, o discurso direto, vamos ver os exemplos. Os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou: sou inocente. Quando ouvi sua voz, resolveu telefonar. Alô? Quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Percebam que no discurso direto, tem toda essa pontuação, essa dinâmica, né? Agora, no discurso indireto, percebam a diferença. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui são encontradas as próprias palavras da personagem. Característica do discurso indireto: o discurso indireto é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização de travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, verbo mais que. Exemplos de discurso indireto: os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Bom, agora vocês vão fazer as atividades propostas. Leia a crônica A Tecnologia. Acordei cedo. Sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes do espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas, esperando seus donos que assistiam à missa. Hoje observa o pouco movimento da comunidade. Alguns poucos carros, motos e pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés do cajueiros. Com o vento lambendo meu rosto e um calor de 1000 graus em plena manhã, percebi um casal de idosos que acabara de sentar naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. Ele parecia meio que revoltado, algo intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção, descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei
que era o assunto. Ele fazia para aquela senhora que ouvia suas inquietações. Esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa, senão cutucar aquele troço. Não gosto disso, falou aquela senhora. Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom do diálogo. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão e resolveria sua casa para vê-la, depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. É o ônibus. Vamos então. O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Claro que não. Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos. E se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail. Afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. Crônica de Nacélio Simua. Bom, ao ler o texto, vocês irão responder as questões abaixo. 1. Em relação às características do texto, escreva A. Gênero. B. Tipo, discurso ou tipologia. Vocês vão falar que tipo de texto é esse. C. Narrador. Se é personagem, observador ou onisciente. D. Tipo de discurso, se é direto ou indireto. 2. Qual o assunto do texto? 3. O que alegrava a manhã daquela comunidade? 4. No trecho, ele parecia meio revoltado, algo intrigava. Os termos destacados indicam que o homem estava A. Entristecido e com raiva, indignado e angustiado. C. Com raiva e desconsolado. Ou D. Triste e incomodado. 5. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão. Percebe-se que o uso da linguagem é A. Formal, B. Informal, C. Técnica ou D. Culta. Na 6. No trecho, saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. A palavra em destaque se refere a porta, B. Batente, C. Televisão ou D. Casa. 7. Segundo o texto, o homem se aproximou para ouvir a conversa. Que diálogo de dos personagens abaixo revela o assunto da conversa entre os moradores. Vocês irão marcar a opção correta. A número 8. Considerando esta fala da personagem, se não cutucar aquele troço, o que podemos compreender sobre o cotidiano vivido por aquela senhora? A. Ela faz uso das tecnologias apesar de não gostar. B. Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. C. Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o uso por familiares. E D. Aborrece quem faz uso das tecnologias. 9. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Que fato este diálogo retoma? 10. Apesar da inquietude por parte da personagem sobre o uso de algumas tecnologias, que frase revela o apoio à tecnologia por parte dos personagens? Bom, e por último, vocês vão ler a notícia abaixo, tá? E vão produzir um texto, ou melhor, uma crônica. A notícia é a seguinte: carro desgovernado subiu na calçada e acertou em cheio um operário em que estava no local. Segundo testemunha, o condutor estava visivelmente embriagado e desceu do carro cambaleando. O motorista já acumula 70 multas de trânsito nos últimos 5 anos, 14 delas por dirigir embriagado. Fatalidade ou falta de responsabilidade? Bom, após essa notícia, vocês vão criar a crônica de vocês, né? Lembrando que a crônica precisa ter essas orientações abaixo, ok? Por hoje ficamos por aqui e até a próxima.